Só que na tela cheia. Saiu aí a convocação, né, da seleção, com poucas surpresas, né? Já há algum tempo a seleção já tem mais do que um espinha dorsal. Faz bastante tempo, eu diria, que a seleção tem somente funções pontuais, tem poucas vagas em disputa, né? Principalmente com o crescimento aí de 23 para 26 vagas no número de jogadores por conta da nova configuração, né, a partir da pandemia, né, de Covid. Mas o fato é que Tite chamou Alisson, do Liverpool, Ederson, do Manchester City, e o Everton, do Palmeiras. Eu considero 3 ótimos goleiros. Não lembro do Brasil ter chegado com um nível tão bom de opções para o gol. Concordo, inclusive, com o Alisson. 2002. Dida, Rogério Ceni e Marcos. Realmente. Laterais direito. A principal crítica, talvez. Celso, só para não voltar no goleiro, ficar por etapa, dos goleiros. Concordo com o Minhoca, agora tem uma mudança, né? Os 3 goleiros ali eram goleiro do futebol nacional, goleiro de Palmeiras, Corinthians e São Paulo. E agora um é do Palmeiras, mas outros 2 são 2 goleiros em ação na liga mais top. Então, assim, em termos de nível técnico, eu acho que talvez agora seja melhor. Tem um distanciamento em relação à torcida do que era. O Marcos era um cara muito famoso do Palmeiras, o Rogério Ceni já estava no São Paulo, Dida era um puta de um goleiro. Você nem estava no Corinthians em 2002 ainda, você já estava no Milan, na verdade. Pro Milan, né? Ele já ganhou o Mundial de 2000, ganhou o Mundial de 2000 e depois vai para o Milan. Mas eu acho que até a Champions League do ano que vem, do ano seguinte, mas eu acho que tecnicamente, assim, se você deixar... É um problema deixar o lado afetivo, né? Porque era, eu acho que em relação ao número de goleiros, os 3 goleiros de 2022 são maiores, bem maiores do que os 3 goleiros de 2002 são maiores do que 2022. Mas acho que tecnicamente, talvez... Acho que tecnicamente os 2... Tem 2 goleiros aí que podem fazer esse conjunto maior. Talvez a questão é que tem Dida. Dida talvez seja um dos maiores goleiros da história da seleção brasileira e ele desequilibra essa disputa. Mas, assim, avaliando os 3... Talvez o trio 2022 seja melhor, 22 seja melhor. Uma breve observação ainda sobre a posição, eu diria que particularmente gosto mais de Ederson, mas concordo em gênero, número e grau que o titular da seleção é Alisson, porque a gente tem que observar o histórico na própria seleção, né? Um jogador que não tem falha, não tem histórico de falha, um jogador muito seguro. O cara tem 3 assistências na Premier League, pô. O cara quase não perde, porra. Aliás, quase ninguém perde com o Brasil de Tite. O goleiro ter 3 assistências é sacanagem. É impressionante. Portanto, Alisson, Ederson e Everton, acho que não tem qualquer questionamento, inclusive... Zero questionamento. Vamos para a laterais. Vou passar e a logo ordem é essa mesmo. Isso. Não, sem dúvida. Vou passar logo as 2 laterais, apontando o Daniel Alves como principal dúvida de toda a principal contestação de toda a convocação, né? A gente tem para a direita Danilo, da Juventus, e Daniel Alves, que estava no INSS, e tem para a esquerda Alexandro, também da Juve, e Alex Telles, do Sevilha, né? O lance de Daniel Alves, no fim das contas, vai se justificar por ser aquele cara de grupo, aquela liderança, aquele jogador experiente e tal, e pela, talvez, a lacuna mesmo de alguém com um nome mais consistente aí, né, que não deixasse dúvida sobre sua convocação. Mas acho que todo mundo aqui concorda, né, que a grande contestação dessa convocação passa pelo nome de Daniel Alves, né? Primeiro porque eu acho assim, o Daniel Alves jogando de lateral já tem um bom tempo que não joga, né? Não jogava assim no São Paulo, foi para o Barcelona até numa possibilidade de dizer assim, é a chance dele mostrar no Barcelona que ele vai ter condições de jogar a Copa do Mundo, porque ele fez a penúltima Copa América, ele foi até eleito o melhor jogador da Copa América, mas desde aquela Copa América para cá, o Daniel Alves não conseguiu manter uma regularidade, ele sequer ficou no Barcelona, um Barcelona muito instável. Foi para o Pumas do México, também não chamou atenção. Já é um jogador de 39 anos. E quando eu comecei a ver as justificativas do Tite, de falando tecnicamente, fisicamente, eu lembro dos jogos das eliminatórias em que o Daniel Alves passou mal para um atacante paraguaio muito fraco. Muito fraco.
Então, defensivamente, e aonde o Daniel Alves pretende atuar, que é mais um lateral construtor jogando pelo meio, eu acho que o Brasil vai sofrer muito se for com ele. Aí eu vi muita gente justificando, mas é um lateral reserva. Pois é, contra a Bélgica em 2018, o titular era o Danilo, que não jogou contra a Bélgica, e quem jogou foi o Fagner, e o Fagner também teve muita contestação em 2018. Me preocupa, é o principal nome dos 26 que eu acho para essa Copa. Minhoca, tecnicamente, Tite falou um pouco de toda a importância de Daniel Alves. Ele nem falou tanto assim, na verdade, em relação à entrevista, mas citou a importância de Daniel Alves para o grupo, para o elenco todo. Então, assim, com todo respeito, a gente fala aqui, até porque ele continua em atividade, mas ele poderia também ter sido chamado de outra função, meu irmão, e ter um outro lateral. Ó, vai fazer parte do grupo, mas de outra forma. Pode colaborar de outra forma. Está afim? Talvez ele que detalhe, talvez Daniel Alves quisesse. Agora, do que Minhoca falou, faltou só que Daniel Alves foi campeão olímpico, né? Então, na verdade, ele já é experiente, ele foi um dos 3 nomes. Foi campeão olímpico em Tóquio, que foi em 2021, ou seja, até recente. Então, assim, é um jogador que tem muita confiança dentro da seleção. Nem era tipo treinador, mas dentro da CBF, da seleção brasileira, toda a comissão técnica, das comissões técnicas, é um nome de muita confiança que já teve momentos excepcionais, mas o momento atual, assim, cara, ele pode chegar e destruir a Copa? Pode. Mas todo mundo, isso pode acontecer? Pode, mas é o que todo mundo fala em relação a convocações desse tipo. Lá em 98, porra, Zé Carlos pode chegar e destruir? Pode. Não aconteceu. Assim, de repente o cara acha, fulano de tal pode chegar e destruir? Pode. Chega lá, não aconteceu. De repente Daniel Alves pode fazer lá e fazer todo mundo queimar a língua. Mas geralmente esse tipo de jogador que o treinador vai completamente contra a maré, geralmente nunca é difícil de lembrar assim algum jogador teve desse algo parecido, mas claro, teve um desempenho melhor em Copa, o Júlio César, lembra? Que ele foi jogar 86. Que ele foi jogar na segunda divisão inglesa para ver se tinha ritmo para ir para a Copa de 2014. Não, esse é o Júlio César. Não, tu fala Júlio César, eu lembrei de Júlio César, lateral, que fez dois gols. Não, Júlio César goleiro. Mas lembra, fez 2 ele gols. Ele estava sem clube, ele foi, acho que, para o Canadá, uma coisa assim, acabou batendo na segunda divisão inglesa. Mas às vezes poderia ter ido, mas aquela posição já era mais preenchida, tinha mais opções. Essa lateral direita tem outros jogadores. Então, assim, meu irmão, se Militão pode fazer a direita, outro jogador pode ser deslocado, pode ser tudo isso. Mas, pô, se você está o tempo todo, você já convoca o cara pensando no plano C, não sei, velho. Eu acho que Tite comprou uma briga aí externa, porque internamente, na verdade, ele acha, em relação à parte interna, ele ao contrário de comprar uma briga. Na verdade, ele fez um jogador que o grupo todo quer, né? Assim, essa é a imagem que ele passa. Não, é a justificativa, né? Mas se é isso, Daniel Alves poderia ir de outra forma. Ele poderia fazer parte da comissão técnica. Ele não está aposentado, não estou aposentando Daniel Alves, mas ele poderia fazer parte da seleção de outra forma, não sendo especificamente um dos 26 nomes. Aliás, eu tenho uma questão aí. Vocês acham que ficou um pouco por conta de 2018? Porque ele iria para a Copa e foi cortado. Será que ficou aquele acordo tipo... Não tem acordo desse tipo, não. É absurdo. Eu acho que é uma coisa muito da rotina, da relação, do ambiente de... E se fosse isso que você falou, Minhoca, aí era para derrubar a comissão técnica, porque ficar devendo a convocação de 2018 para pagar em 2022, aí, meu irmão, aí, se você é um treinador que faz um negócio desse, é um absurdo. É claro que não foi. Só uma correção para não ficar tarde. Eu falei Júlio César, Caio lembrou aqui. É Josimar o nome do lateral. Fez um golaço, que fez 2 golaços. Foi Josimar. Valeu, Caio. É porque tinha Josimar e Júlio César, tinha os dois. Isso, mas o jogador que eu estava me referindo foi Josimar. E o próprio Caio lembra aí que Júlio César era zagueiro do Guarani. Mas sobre Daniel Alves, criou-se uma brecha para isso, porque qual foi a grande repercussão que eu vi muita gente comentando, escrevendo? A convocação foi tão boa que a maior polêmica é o lateral direito reserva. Isso. Ok. Mas eu acho um tanto simplista tratar dessa forma, porque é uma polêmica cavalar, eu diria. Porque é uma convocação desproporcional para o rendimento do jogador, se a gente desconsiderar a história. Mas a verdade é que é uma escalação que a gente está aqui contestando o Daniel Alves, mas a gente não teria nomes, a gente não teria um consenso
Um consenso. E outro lateral direito. Tanto que o mais provável seria levar mais um zagueiro. Peraí. São coisas diferentes, tá? Poderia não ter um consenso pro lateral direito, mas isso não se... Para não passar uma mensagem errada, o caso eu tenha entendido errado. Existem várias opções que seriam melhores do que Daniel Alves. Sim. Você poderia não tecnicamente, achar sim. ela a melhor de todas. Mas Sim. qualquer uma delas, nenhuma delas, alguém ia ficar dizendo, porra, era melhor ter chamado Daniel Alves. Exatamente. Veja, mas é isso. Você faria assim, Mas o que eu quero- chamou o Caio Paulista, porra, poderia ter sido Samuel Xavier do Fluminense. Mas você não quer dizer, era para ter sido Daniel Alves. Marcos Você não Rocha, né? Rodinei. mas Você não ficaria comparando com o Daniel Alves, eu acho. não existe um clamor para nenhum jogador da lateral direita. Zero. E não se cogitava levar o lateral direito. Se cogitava levar um jogador de outra posição. Tanto que se discutia que talvez ele estivesse disputando vaga com o Bremer, que acabou indo de toda forma, mas... E Gabriel Magalhães que foi de fora, né? Ganhando a vaga de Gabriel Magalhães. Exatamente. Então é isso, assim, é a grande polêmica, é uma convocação injusta, mas o resto já foi falado aqui. É um cara que vai compor. Isso. Há quem diga o seguinte, que no desespero, perdendo o jogo, faltando 10, 15 minutos, Zagueiro. não, seria uma troca, não, pelo contrário, que no desespero, faltando 10 minutos, seria uma troca que aumentaria o poder de criação do Brasil. Né? Mas aí eu acho que o Brasil tem tanto atacante que faltando 10 minutos... Guimarães, Paquetá pode jogar de volante, tem várias outras composições. A gente vai chegar lá. É. Vamos por parte. Eu acho que de Daniel Alves é isso que tem, né, para se debruçar. E acho que esse argumento de que a convocação é tão boa, de certa forma, para o que a gente está acostumado de convocação, que realmente a grande dúvida é o lateral direito reserva, que tem argumento aqui e ali que a gente já passou. Para a zaga, né, a gente vai ter jogadores que também vivem momentos interessantes. Mais uma vez, Thiago Silva como titular da seleção brasileira, agora como jogador do Chelsea, né? Marquinhos no PSG, Éder Militão, jogador do Real Madrid, e Bremer da Juventus. Esse é o quarteto de zagueiros, e aqui também não faço contestação em relação à convocação. Minha única contestação é que eu achei poucos zagueiros. Pois eu teria trazido mais um e não teria contratado Daniel. E não teria trazido Daniel Alves, né? Porque se um se machuca, você fica com um no banco ali. E eu achei que ele economizou os zagueiros. Mas realmente, os nomes são... É raro acontecer, né? Aconteceu em 94, o Ricardo Gomes foi cortado, entrou o Ronaldão e o Ricardo Rocha se machuca no primeiro jogo. Mas eu pensaria também, porque eu acho que o Militão consegue fazer duas funções. O Ibanes, que também foi outro convocado no último amistoso, também faz o lado direito em alguns momentos. Mas até entrando, uma coisa que a gente meio que pulou ali também, Celso, no lateral esquerdo, né? Também não tinha muita opção. Isso que o Fred mencionou, do lado direito também não tinha muita opção. O Arana se machucou, o Lodge está vivendo uma péssima fase lá no time inglês agora que ele está, no Nottingham Forest. E o Telles acabou indo também pelos amistosos, assim como os zagueiros. Tinham 3 que estavam cravados aí, né? Thiago Silva, Marquinhos e Militão. Isso. E o Bremer apareceu porque vem fazendo boas temporadas aí. Jogou amistoso, né? O Gabriel, ele rejeitou a convocação, né? Isso pode ter pesado contra ele também. Tudo bem que era para o nascimento da filha e tal, mas rejeitou a convocação. Isso pesa muito sempre, por conta da cartilha, danada da cartilha. Aliás, a galera tá fazendo uma observação aqui no site que realmente é preciso lembrar, né? Que Danilo tem jogado mais até como numa função Danilo não joga de zagueiro. Então tem essa cartada na manga também. Pro desespero vai, né? E até por causa de uma eventual lesão. Né? Uma situação também que eu cheguei até a discutir hoje lá no Twitter quanto a essa questão do Daniel Alves. Thiago Silva, por exemplo, é um jogador já de uma idade mais avançada. Se o Thiago Silva estivesse jogando numa liga desconhecida, vai lá, mexicana e tal, uma liga não tão relevante assim no cenário mundial, obviamente, talvez a gente estivesse contestando o Thiago Silva. Mas por que a gente não questiona, mesmo na idade dele, mesmo muita gente
talvez não gostando do futebol do Thiago Silva, porque o cara joga na Premier League, pô. O cara joga no É. Chelsea. Agora, titular. eu tenho algumas ressalvas quanto a Thiago Silva, porque eu acho Também, que é um zagueiro que flerta com a tragédia, sabe? E eu acho que dessa Copa do Mundo o Brasil tem que ser Impecável. perfeito, preciso. Na zaga, E, principalmente. e Thiago já tem um histórico aí de falhas inacreditáveis, assim, mesmo ele sendo um zagueiro de altíssimo nível. Eu não sei se ele seria titular do meu time, não. Pelo histórico Eu iria de Militão também, mas é o histórico com a própria seleção na campanha com o Tite, né? Nem só o histórico geral. Mas acho que vai ser a Copa para Thiago Silva se provar, né? Provar também como jogador de seleção. É o E último, concordo, casado com a tragédia. Impressionante, pô. Impressionante. Ó, Landim colocou aí, mas eu não sei de que ele se refere, sobre que ele se refere. Nos 8 jogos de 22 participou e bem de 6, sem surpresa. Daqui a pouco ele fala aqui de quem ele está falando. Vamos seguir aqui. Agora a gente vai para a posição de meio campo, agora mais com os volantes, né? Aqui a gente tem Casemiro, agora no Manchester United, agora desde o início da temporada, né? Fabinho, do Liverpool, Bruno Guimarães, do Newcastle, e Fred, do Manchester United. Fabinho, qualquer um estava bem convocado, viu? Seja o daqui ou de lá. Gosto mais desse aí. Esses 4 também, né, Celso? Assim, já era carta também já fechada, né? Os 4 aí foram os mais chamados. E faço uma observação. O Brasil vai muito melhor servido para a posição do que foi para a Copa na Rússia. Em relação a momento. Na Rússia tinha Fred e Casemiro, né? Fabinho não estava e nem Bruno Guimarães. Isso. Os outros e quando o Casemiro foi o terceiro cartão, que tirou ele da Bélgica? Acho que foi, né? Acho que foi o terceiro cartão. Foi. Quando o Casemiro saiu, você olhava e falava, velho, Fernandinho, né? Não tem. Foi Fernandinho, né, na Copa. Foi Fernandinho. Você fala, não tem quem faça essa função. A função que Casemiro fazia ali, com a intensidade que ele estava fazendo, de marcar com a linha lá em cima, marcar mordendo e desarmar bem, e fazer ligação rápida, com boa finalização. Você simplesmente não via uma opção para Casemiro. O Casemiro 2022 está abaixo do 2018. Está abaixo, né? mas o Fabinho está num momento bem interessante, né? Mas, assim, vocês acham que Joeliton foi tardio? Foi tardia a explosão dele? Para a posição foi tardia. Mas é um jogador que tem característica muito interessante, né? Jogador que não claro que não seria. Não foi testado, não seria convocado. Eu sei. Então, jogador que não foi testado na seleção, assim, a galera de vez em quando fica numa pilha, assim, numa expectativa e tal. Mas, assim, é 1 em 100 mesmo para dar certo, assim. O cara tem que ter feito parte, o cara tem que ter sido testado no ciclo, assim. Aqueles casos onde o cara não fez nada, chegou, não tem uma partida, ou fez uma partida, é muito raro. O Bremer, por exemplo, chegou na reta final aí. Isso. Então, mas é muito raro de você acertar. Eu acho que o jogador, até para ser um jogador de fala tanto de critério, acho que até para ter o critério, na hora até de você justificar suas escolhas, foram 84 nomes, ele falou na coletiva, nem sabia esse número, achei até elevado, acho que tinha sido mente, mas foi o número dito na coletiva, 84 jogadores testados nesse ciclo, ou seja, de 18 para cá, desses 84, 55 na pré-lista, né, que não foi divulgada, e 26 na lista final, que eram 23, mas subiu para 26 por causa da Covid, né? Aí e mesmo tendo abaixo ainda na Covid, mas o número foi mantido, assim como as 5 alterações. E não fazer parte dos testes, eu acho que o cara está eventualmente fora da disputa. Então, assim, o Joeliton, assim, foi um devaneio coletivo aí. Ele não havia qualquer expectativa que ele fosse. Agora, ele é muito novo. Eu acho que ele é muito novo, ele está em alta e pode ir no próximo. Ele pode foi tardio. Exato. Foi tardio, porque, como a galera lembrou, né, chegou como centroavante, chegou de forma ok, né, uma adaptação ok, depois caiu muito, virou até piada, e se reinventou com um novo treinador
né, do Newcastle, que reposicionou ele, recolocou ele num rumo completamente diferente na carreira, agora como jogador de meio de campo, características defensivas e com um excelente potencial ali para a transição. Mas, apesar de ser um jogador que está jogando numa liga dura, que tem uma performance física interessante e tem características técnicas também interessantes, completamente fora de expectativa plausível que ele fosse convocado, como o mestre destacou. Para a gente fechar o meio campo, vamos falar aqui... Só rapidinho, Celso. O Landim corrigiu aqui a informação. Daniel Alves jogou em 6 dos últimos 8 jogos da seleção de Daniel Alves, Tite. que ele estava falando. 4 como titular, e ele acha que jogou até bem. Ele não acha que foi surpresa nesse sentido. Eu concordo que ele jogou bem relativamente ofensivamente. Defensivamente, eu achei um desespero ele em campo, porque não ganhava de ninguém, nem velocidade, muito menos. Não, veja só, ele só joga nessa Copa do cenário que eu falei. O Brasil perdendo. E mesmo assim, a gente vai ver daqui a pouco. A gente vai ver daqui a pouco, é muito pouco provável. Porque assim, vamos passar aqui pelos meias, tá? De criação agora, a gente passou por jogadores. Que aí é bem desesperador, eu acho. Eu acho bem grave assim. A diferença só é uma forma como o Brasil joga, mas aqui realmente a gente vai ver Everton Ribeiro do Flamengo e Paquetá do West Ham da Inglaterra. Paquetá que viu um momento interessante no futebol italiano que ele estava? Ele estava no francês. No francês, isso. No Lyon, né? Agora me deu um branco. Isso. Mas, perdão, mas Paquetá que teve um momento interessante no Lyon, conseguiu trazer esse momento para a seleção, né, num reajuste, inclusive, da carreira, depois de ir para a Europa, e Everton Ribeiro do Flamengo. O que é que vocês acham dessas opções para meio de criação no Brasil? Fraco. Fred, você já falou que achou meio desesperador, né? Acho fraco, bem fraco. Tá? É o ponto frágil do time. Eu acho que assim, além das laterais que são preocupantes, você tem um Casimiro titular absoluto abaixo da versão 2018, tá? E você tem aí meias que não estão nem da primeira nem da segunda prateleira do futebol mundial, tá? Um estava no Lyon e foi pro West Ham, e o outro é do Flamengo. São meias do terceiro escalão do futebol mundial. Só acrescentar uma informação aqui. Seja quem for, aí vai estar jogando muito perto de Neymar, né? Que faz... Não, é isso que quer dizer. Se você considerar que um dos planos táticos do Brasil é Neymar ser o meia, aí muda tudo. Pronto. Era isso que eu queria colocar de observação, porque a gente já viu também essa função. Não, existe a formação, Celso. Existe inclusive a formação de ser Casimiro, Paquetá e Neymar. Isso. Que é o meio-campo o mais ofensivo possível. Tá? Você pode ter Casimiro, Fred e Neymar. E Paquetá. Você pode ter Casimiro, Fred, Neymar, ou Casimiro, Paquetá e Neymar. São esses 3 meio-campos que o Brasil trabalha. A segunda opção, ele Casimiro, até, Fred e Neymar. É bom lembrar, ele chegou a fazer também até mesmo essa composição de Fred, Casimiro e Paquetá, mas sem o atacante de referência. Era com o Neymar como um falso 9, né? Tendo a liberdade de jogar mais à frente. Balançar, né? Mas aí eu acho que pelas opções de ataque eu acho muito difícil. Essa daí eu acho que o Neymar tá indo de camisa 10. Eu também acho. Por isso que eu fiz essa observação, Fred, de a gente lembrar que quando a gente olhar para Everton Ribeiro ou para Lucas Paquetá, a gente tem que entender que eles vão estar ali conversando, dialogando com o Neymar no espaço, jogando em espaço que Neymar costuma abrir também, pela simples presença dele. E aí eu acho que isso diminui realmente o fato de não serem jogadores da primeira prateleira da posição no futebol mundial. Mas já mostraram entrosamento, fazendo justamente isso no Brasil, né? Eu acho que o jogador que dá mais equilíbrio ao time do Tite hoje é o Paquetá. Também acho. Porque o Paquetá ele faz volante, faz meia, joga aberto. Então ele vai ser talvez o coringa do vertical Tite. De médio alcance. Muito qualquer coisa que ele vá pensar, o Paquetá pode cobrir alguém, entendeu? Eu preciso tirar um meia, preciso tirar um volante. Paquetá, faz aqui essa função. Então,
na característica do Paquetá, nem o Everton Ribeiro consegue fazer essa função. E acho que o Everton Ribeiro vai ser talvez um jogador que dificilmente vai ser utilizado nessa Copa. Esse eu achei uma convocaçãozinha bem mais ou menos. Também acho. Embora eu acho que até ele tá jogando bem, assim. Eu acho que ele recuperou muito futebol Joga dele. bem, joga bem. Mas é jogador assim, do território nacional. Mas eu vejo muito naquela concorrência também que não tem muito, porque o outro nome que poderia pintar aí era do Coutinho, que estava acabou ficando machucado e de fora, né? E as outras opções, teve o Claudinho, aquele do Bragantino, que foi lá para a Rússia e acabou também não aí eu prefiro Everton Ribeiro. Então, assim, não teve nenhum jogador de meio de campo com uma característica. Muita gente fala que poderia ser o Veiga, né, do Palmeiras e tal, mas também nessa reta final acabou ficando mais escanteado até por conta de lesão. Então, eu acho que não tem nada demais, mas volto a falar, eu acho que o Paquetá é o grande coringa do Tite para a Copa do Mundo. E assim, tá muito bem encaixado no time de Tite, sabe? Tá tendo jogos bem interessantes. Agora eu vou falar, a gente vai falar do setor que realmente aqui, vou falar que é onde mora a minha principal esperança a possibilidade do Hexa vir nessa Copa, que eu lembro, Fred, que mais de uma oportunidade a gente falou como o Brasil não tinha jogadores que estavam decidindo em seus clubes, né? Mesmo com o de Neymar, era um Neymar que fazia parte daquele Barcelona com Messi, com Suárez, em que ele disputava a condição de coadjuvante, num momento em que Messi ainda era Messi nos seus tempos de maior performance, talvez, ou bem perto disso. E hoje, quando eu olho para as opções do Brasil, para o ataque, velho, eu acho impressionante a quantidade de jogador que pode fazer o inusitado numa jogada e rapidamente mudar, criar aquela quebra, né, do sistema defensivo adversário com esse lance inusitado. Porque além de Neymar, que você está se debruçando aqui sobre ele, a gente vai ter aí Vinícius Júnior e Rodrigo, né, do Real Madrid, ambos vivendo a fase brilhante, né, e com entrosamento altíssimo. A gente vai ter Gabriel Jesus, que depois da saída do City, não dá pra gente dizer vem alta, né? Vem alta. Jogando demais no Arsenal. Jogando demais no Arsenal. Jogando ele estava em alta na última Copa também, jogou porra nenhuma, mas vem de novo em alta. Agora, vestindo a camisa do Arsenal, assim como Gabriel Martinelli, né? A gente vai ter Rafinha, do Barcelona. A gente vai ter Richarlison, que não vive um bom momento, né, no Tottenham. E a gente vai ter o grande jogador da seleção, mete gol pra caramba. É o grande jogador, grande jogador. E Pedro, que aí, velho, é um jogador que só ele tem essa característica. Pra caralho. É o único brasileiro, eu acho que tem essa característica hoje jogando nesse nível. É impressionante como ele é um cara de presença de área, de drible curto, apesar do tamanho, de assim, capacidade de fazer gol das formas mais diferentes. Pedro, lógico que para o mercado ele é o menos valorizado dos 9. Lógico que em potencial, em mercado da Europa, ele é o menos valorizado dos 9. Já foi para a Europa, não rendeu. Mas a verdade é a seguinte: 40 do segundo tempo, tá perdendo de 1-0. Impressionante. Do Brasil, nascidos no Brasil, o jogador que eu escolhi era Pedro. Também. Sobre essa questão assim a gente tem que redimensionar o Flamengo nesse debate. O que você falou de Pedro em relação ao mercado dele na Europa é correto, mas o Flamengo agora é um clube que vai ter 1 bilhão e 300 milhões de reais de faturamento esse ano. Assim, a realidade do Flamengo é uma realidade de médio na Europa. Assim, é um clube que se jogasse no cenário médio da Europa, estaria fazendo suas aquisições de peso, estaria disputando com torcida muito maior. Veja só, não é Pedro, um jogador do Flamengo que está indo para... É um jogador de um clube brasileiro com potencial econômico como nunca se viu na história desse país. Nunca. Então, assim, o Flamengo está com 2 ainda, tem Everton Ribeiro e ele. Então, assim, não é um jogador do futebol brasileiro, os outros são da Europa.
porra, é óbvio que são 12 da Premier League. A Premier League teve 5 em 2018, agora são 12 jogadores. Pô, 12 de 26, quase metade da seleção brasileira joga na Premier League. Então é indiscutível o primeiro. Já que a liga mais forte do mundo, quase metade do time brasileiro vem de lá. Isso é ótimo. Mas não quer dizer que, de repente, o cara que está no Brasil... Tipo, o cara tá no Flamengo, pô. O cara, então, só para não botar ele numa prateleira tão abaixo dos outros que ele foi lá e voltou, e beleza, os outros foram lá, demorou quanto tempo lá para render e continuam explodindo ainda. Mas o ataque do Brasil, que foi um problema ali em 2018, o Neymar fez 2 gols na Copa de 2018, né? Foi uma Copa ruim, Gabriel Jesus não fez nenhum. O Brasil teve 5 atacantes naquela Copa, pecou na finalização no jogo contra a Bélgica, criou demais. Eu acho que até brinquei, pode ser um pequeno pesadelo na cabeça de Tite, meu irmão. Não vai ser por falta de opção que eu vou perder um jogo daquele para a Bélgica, não, meu irmão. De olhar para o banco e não ter. E de repente a bola do jogo ficar no pé de Renato Augusto. Não, meu irmão. A bola do jogo vai ficar na pé. Renato Augusto, detalhe, Renato Augusto eu acho um craque. E naquela Copa estava muito bem, mas, pô, aquela bola era para ficar no pé de alguém que fosse para decidir ali. Não vai ser por falta de opção, porque uma coisa que aconteceu em 18, porque de repente a maior esperança estava numa Copa muito ruim. Então o Brasil agora vai ter 9 atacantes. Foi de 5 para 9. As opções são excelentes. Todas. Que, assim, algumas mais desconhecidas, mas que está acompanhando o campeonato inglês está vendo que está todo muito, muito bem. O Arsenal virou meio aquela piadinha, mas o Arsenal é o líder do campeonato inglês. É piadinha porque não ganha Champions League, a galera gosta de tirar onda do Arsenal, mas nesse momento é líder com o campeonato inglês já andando. Não é líder com 3 rodadas, não. É líder com o campeonato andando. E ter 2 atacantes nessa lista, então acho que é algo muito proveitoso. E só queria fazer uma pequena observação sobre o Neymar, que ele é listado como atacante, né? Até vocês falaram que ele pode ser jogar como camisa 10 na essência, mas ele será o camisa 10, né? O Globo Esporte até pegou a lista da numeração. Neymar não é uma surpresa que ele vai ser camisa 10, mas vale uma estatística curiosa que eu coloquei até no blog, que é a seguinte: Neymar agora passa a ser o segundo jogador que mais foi camisa 10. Porque camisa 10 é a camisa 10, porra. Tipo, no Brasil, pelo menos é assim. Na galera não joga pra cima, pega 10, não. O 10 é o craque. É assim que o Brasil é a camisa 10 na seleção brasileira. E só Pelé vestiu mais da camisa 10 do que o Brasil vestiu a camisa 10 no Brasil mais do que Neymar. Pelé foi a camisa 10. De Copa, 58, né? Tá falando? De Copa do Mundo. Isso. 58, 62, 66 e 70. Ganhou 3 de 4. Neymar tá indo pra terceira. Ele desempatou de Zico, que foi 10 em 82, 86, empatou com em 2002 e ganhou 2002, e com Rivelino, que Rivelino foi 10, também são os outros nomes que foram mais de uma vez, porque vários, Raí foi uma vez em 94, assim, Kaká em 2010, Ronaldinho Gaúcho em 2007, mas assim, o cara que foi mais de uma vez foi Pelé, 4, Zico 2, Rivaldo 2, Neymar 3, e o outro foi Rivelino, que foi 74 e 78. Dos que foram mais de uma vez, só Pelé e Rivaldo ganharam a Copa. Aí tu fala, pô, Rivelino foi campeão. Rivelino era camisa 11 em 70. Quando ele foi a camisa 10, ele não foi campeão do mundo. Ele foi quarto em 74 e terceiro em 78. Mas como ele foi campeão como camisa 11. Então o Neymar está tendo a terceira chance de como camisa 10. Que camisa 10 tipo, é a figura da seleção. Assim, é assim que todo mundo cresceu vendo dessa forma. Né? E ele já deu uma declaração, até num documentário que saiu na DAZN no ano passado. Sim. De que na cabeça dele, questão de nível técnico, de força física, que essa deve ser a última Copa dele. Ele vai ter 34 anos na próxima. Ou 33, se a Copa for no meio do ano. Né? 33 para 34 anos. Essa acho que é a última chance dele. É a última chance dele. Essa é a Copa que o Brasil vai mais pronto nos últimos anos, ou a gente pode projetar aqui o desenho para 2030. Desculpa, para 2026 é o melhor possível, porque são muito novos os jogadores, né? Exatamente. Mas assim, em 4 anos, Fred, muda muita coisa. Por exemplo, em 4 anos, de 2018 para cá, muitos jogadores que estavam naquela Copa de 2018 vieram para o Brasil. Felipe Luiz, Douglas Costa, sim, entendeu? Muda muito a relação. Claro, eram jogadores já de mais idade, né? Claro, Douglas Costa ainda muito novo. Gabriel Martinelli nem jogava. E quem garante que em 2026 o Brasil vai ter um jogador do nível que o mundo enxerga Neymar? De repente pode não ter. Essa pode ser a última Copa que o Brasil vai ter um jogador protagonista. Mas Neymar é o maior protagonista? Eu já não sei se é, não. Olha como foi minha frase. O mundo enxerga. Eu falei assim. O mundo Será que o mundo enxerga?
Acho que ainda enxerga dessa forma. E sim, também. Eu acho que ainda enxerga. Acho que ainda O enxerga. principal nome, Como- sim. como principal nome do Brasil. sim. É o camisa 10, pô. Não sei o que eu tô dizendo, não. Foi Tite. Tite pega Não, 10 aí, sim, Neymar. não, mas assim, na visão de desempenho no futebol europeu. Eu acho que o mundo enxerga ele sim, Joga Fred. pra Porque, por caralho, exemplo, pelo amor de Deus. Se for por essa lógica, então o Messi também não é. O Fred, Messi não é tá argentino. jogando. Então o Messi também Eu não é da acho, que Argentina. eu acho que esse é o melhor início, não é nem início mais, né? Melhor temporada, metade de temporada que ele fez. Ele chegou na Europa, jogando Mas muito. porra, é só jogando no francês, Porque assim, assim, ó, bem. o principal mas jogando nome pra do caralho. Messi tá Brasil. lá também, Vi- porra. Messi tá lá Vini também. Júnior não é. Vini, mas Pronto, era Messi isso que não eu ia tá. falar. Messi, O principal É a nome, disputa. o principal nome do Brasil na última temporada europeia foi Vinícius Júnior. Mas ele não era o protagonista, ele era o coadjuvante. Ele foi Benzema. muito importante ao lado de Benzema. Isso. Você ainda não viu o Vinícius Júnior, principalmente na seleção, ser o protagonista, ser o Neymar Certo, resolver a concordo. partida. Sabe, tipo, dá a bola em mim que eu vou encontrar um cara aqui para fazer Mas o gol. Neymar Ainda a gente falhou não quando viu precisou, né? exatamente. Não teve isso ainda na seleção. Eu acho que ele já mostrou com a seleção, aliás, no Real Madrid, possibilidades, tanto é que para o time, possivelmente, que vai estrear na Copa, ele não deve ser o titular, Vinícius Júnior, e muita gente Isso. pede para que ele seja, e tudo vai depender, obviamente, dos encaixes que o Tite vai ver ali do time. Veja né? só, Paquetá O Fred, joga, né? A gente parte do princípio que Paquetá joga. Então ele só é titular se Paquetá tirar o volante. Isso. É isso que eu acho. A não ser que aí, e como eu falei, ele não jogue com homem referência, Neymar vai jogar ali como falso. Não, mas aí como falso. eu acho que das possibilidades é a menos É. provável hoje. Eu vejo o Neymar nessa Copa com protagonismo mais próximo da Isso divisão, pode ser sabe? bom, Fred. Veja só, vai ser Pode, dividido, claro. vai ser Pode. compartilhado. Veja só, Neymar, a frase que eu falei foi: o mundo enxerga ele como protagonista da seleção, mas talvez ele não seja o protagonista da seleção, dentro da seleção. Tem outros jogadores para dividir essa tarefa. E isso é bom. Na verdade, isso só mostra o tamanho da força que essa seleção tem. Essa seleção, ela chega, veja, não ganha da Copa, é do jogo. O Brasil não ganha 20 anos, pô. É óbvio que não ganha do jogo. Mas, veja só, 2006, desde que o Brasil ganhou a Copa 2002, de lá para cá, a seleção com mais renomada foi, com folga, a de 2006. Mas Isso. a preparação dela, embora ela tenha conquistado a Copa das Confederações 2015, metendo 4 na Argentina, a Copa América e tal, mas na reta final para a Copa do Mundo, todo mundo via que o negócio estava saindo do eixo. Era Ronaldo que não emagrecia, aquela concentração, Vegas, acho que foi Vegas, aquela loucura que foi. Tava todo mundo Vai vendo ser que aquele Turim negócio agora, né? Esse ano é Turim. mas tava todo mundo vendo que aquele ali estava meio estranho. Ou seja, um puta de um time assim que você colocar no papel disso, meu amigo, é uma das maiores coisas que o Brasil já podia montar. Assim, o Imperador sendo o título, meu irmão, uma máquina. 4 jogadores melhores do mundo. Ronaldinho Gaúcho, não 3, né? Kaká. Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Ronaldo Fenômeno. Kaká seria só no ano seguinte, para ser justo, né? Kaká foi em 2007, mas assim, só o potencial mas estava naquele time um ano antes, já destruindo. E aquele time acabou em lugar nenhum. A 2010 era aquele time de Dunga, que jogava no contra-ataque, aquela velocidade muito eficiente, mas chegou a estar vencendo ali nas quartas de final, jogando bem no primeiro tempo. Mas Poderia ter sido campeão. Poderia, mas era um time eficiente. Eu me lembro, veja só para a galera aqui do chat, era o Náutico dos aflitos na Série A de 2012. Era ali, meu irmão. Tinha 11 jogadores. O Náutico de 2000, para você pegar, o Náutico foi G4 sendo mandante. Agora, fora de casa, apanhava de todo mundo. Mas o Náutico era o seguinte: se o cara levasse o terceiro amarelo, o Náutico estava morto. Assim, era do 1 ao 11, meu irmão. Se alguém do banco fosse acionado ou tivesse alguém suspenso, o Náutico estava morto. Agora, do 1 ao 11, o Náutico fez um time muito ajustado. Eu acho que 10 e 18 o Brasil poderia ter sido campeão do mundo. Então, mas poderia, mas na hora que faltou. Mas por que eu estou dizendo? Na hora que faltou um atacante, não tinha. Olhou para o banco, olhou para o banco, lembra aquele classe assim? Era o time do 1 ao 11, na hora que falhou um jogo, perdeu. Aí vai para 2014, 2014. O goleiro falhou, né? Júlio César falhou. Mas também falou. Não, Felipe Melo também, porra. Felipe Melo, lógico.
Mas, Cássio... 2018 estava formado. Eu acho que o melhor time de lá para cá, desses 20 anos, o time mais organizado, fala, pô, esse time tem maior potencial. Eu acho que 2018 tem mais do que 2010. Eu também acho. E esse eu 2022 eu acho que tem mais do que 18. Pronto, eu concordo com você, mas aí eu acho que entra também muito do comportamento do Neymar, né? Porque é o seguinte, Neymar, ele era já o protagonista de 14, ele era o jogador mais jovem daquele elenco Mas ele de 14. jogou bem em 14. E ele, exato, mas você lembra quando o Fred, no meio da coletiva, e falou, ó, Neymar tá fora da Copa, a cara do Fred é devastada, assim, tipo, perdemos a Copa, não tem mais como a gente bater a Alemanha. Tomara que não aconteça isso. Se acontecer agora, o Brasil aguenta, eu acho. Pois é, aí quando foi em 2018, 4 anos atrás, a gente teve o Neymar sendo protagonista no mundo inteiro como piada de tamanhas jogadas que ele forçava uma queda e simulava ali agressão, uma pancada. E essa é a Copa onde ele vai ter outros jogadores para dividir, mas a gente não pode esquecer que o Neymar, ele é um jogador que muitas vezes ele sai do prumo, que às vezes ele perde a cabeça, de vez em quando ele se perde emocionalmente com a partida. E se ele conseguir manter esse foco, que é, para mim, esse é o grande porém da seleção brasileira. Você tem um jogador da qualidade técnica, eu estou falando aqui como jogador, não como pessoa, qualquer pessoa pode questionar, mas como jogador, o Neymar, ele com a cabeça no lugar, é um jogador relevante para tantos jogadores que estão chegando nessa Copa em Eu acho que o Neymar craque. 5 jogos e 4 gols, só o número do Neymar na Copa. 5 jogos e 4 gols em 14, e ele não joga, né? Ele se machuca depois das quartas e não joga nem a semifinal, nem o terceiro lugar. O Brasil fez 7 jogos, mas Neymar fez 5. 5 jogos e 4 gols. E na última foram 5 jogos e 2 gols. Assim, foi uma Copa pior, a Copa, como o Minhoca falou, onde ele virou mais piada do que qualquer outra coisa, aquele negócio do cai-cai e tal. E Celso, Celso falou, lembrou bem, assim, essa temporada do Neymar é melhor do que aquela da Copa. Sim, o começo dele e lembrando que essa Copa, porque essa temporada agora começando, né? Porque lembrei que a Copa é no final do ano, não é a temporada ali na metade da temporada, porque Neymar estaria na metade da temporada 18 e a Copa no meio do ano entre as temporadas. Agora é a temporada realmente começando, no caso 22/23, o início dessa temporada, a primeira parte, e chegando numa fase melhor do que da última Copa. O Brasil é uma seleção europeia. Tem 3 jogadores não europeus e os 3 são reservas, né? Da nossa seleção. Mas vocês, então assim, o Brasil é beneficiado por esse calendário porque é uma seleção europeia. Mas será que as seleções europeias virão uma versão mais forte por conta dessa Copa em novembro? A gente pode ter essas intermediárias que sempre dão trabalho, estando ainda mais fortalecidas? Não faço nem ideia, velho. Cara, eu acho que o primeiro jogo do Brasil ele é o mais complicado dos 3 jogos. Não, acho que a Sérvia, o ataque da Sérvia é muito forte, Principalmente isso que a gente estava citando dos zagueiros. O Brasil, dos poucos gols que o Brasil toma nessa era do Tite, muitos são de bola aérea. E lembra que eu acho que foi na estreia contra a Suíça, né, em 2018. Isso. O Brasil, ele toma 2 gols, se eu não me engano, de bola aérea. Se eu não me engano, naquela Copa do Mundo. Então, eu vejo que o Brasil tem condições, tal qual, eu acho que da última Copa, que o Brasil acho que foi bem, acho que até o segundo tempo contra a Bélgica poderia até ter conseguido aquele empate, até virado, dependendo do momento que tinha feito gol. Agora, as outras seleções, e aí, queira ou não, Fred, a gente tem que trazer as seleções de mais peso, né? Assim, França, Alemanha, a Inglaterra. Eu acho que essas seleções, por exemplo, a França está tendo muita Bélgica, baixa. Né? A Bélgica, a própria Bélgica, eu acho que são seleções que, mesmo tendo jogadores de peso, eu acho que a França é o que tem o melhor elenco, apesar de ter tido baixas. Pogba não vai para a Copa, Kanté não vai para a Copa, né? Então, assim, mas você ainda vai ter um Benzema, você vai ter Mbappé e tal, tem uns jogadores de muita relevância. O Varane também, né? O zagueiro também não vai para a Copa. Então, assim, eu ainda acho que essas são as seleções com mais potencial, assim, de ainda bater de frente com o Brasil. Agora, o Brasil tem, sim, uma qualidade como time geral. Só que tem um ponto que eu acho que foi fundamental. O Tite, depois de perder 2018, ele falou uma coisa que, para quem viveu as Copas, eu não lembro de 90, vocês vão lembrar, ele falou uma coisa que foi o seguinte: eu demorei a perceber que a Copa do Mundo, você não pode dar muito tempo para o cara se recuperar dentro da Copa do Mundo. Que eu acho que foi o caso, acho que deve ter imaginado isso com o Paulinho, o volante. Paulinho não estava jogando bem, ele continuou insistindo. Ele disse que eu tenho que ser rápido. E se a gente lembra em 94,
O Raí não jogava bem e o Mazinho ganhou Paulo, a titularidade. Em 2002, isso. o Juninho Paulista não estava bem e o Kleberson assumiu ali. E as outras Copas a gente viu uma certa insistência. O próprio Gabriel Jesus, em 2018, ele era muito criticado. Taticamente ele ajuda, mas não está fazendo gol, não está resolvendo partidas. Então, eu acho que para essa Copa, o Tite Pelé e Garrincha era um banco, porra. Pelé e Garrincha, né? Em 58 era um banco. Paulo Rossi era banco. Paulo Rossi era veja banco. só, veja, era Pelé e Garrincha. Os dois eram o banco de reserva. Aí no meio da Copa, a galera vai lá, começando lá, era Fiola, né? Foi o treinador, era Fiola, foi de 58, né? Fiola, bota um para jogar, bota outro, não sei o quê. Trocou e o resto é história, meu irmão. Mas de vez em quando isso acontece. Mas você tem, esse ano você tem, por exemplo, Fabinho e Bruno Guimarães, né? Que Sim. hoje jogam mais do que os titulares. Pode acontecer uma mudança nesse sentido, né? Pode acontecer, mas tudo, acho que vai depender do funcionamento como time, entendeu? Uma coisa é a gente estar dizendo aqui, acredito que o time, até porque a Copa é daqui a 2 semanas, né, pô? Daqui a 2 semanas, o Tite não vai fazer mudanças drásticas na equipe. A partir do momento, por exemplo, Daniel Alves, né, que vai completar 2 meses sem jogar. Quando chegar ali no primeiro treinamento e o Tite perceber, rapaz, escolhi aqui, escolhi errado, né? Mas é isso mesmo, já escolhi, tá aqui, fica aí, entendeu? Agora, perceber que alguém tá vivendo um bom momento e o cara tá conseguindo apresentar bom futebol, ele tem que ser rápido. Coloca o cara e joga, entendeu? Não dá para perder muito tempo.